Vamos ao texto? Evangelho de João. Como já estamos aí, né? Há mais de um ano já trabalhando, né? Evangelho de João. Capítulo 11. Tá? Deixa aberto aí no capítulo 11. Hoje, se Deus assim, King James, 1611. E depois na exposição eu passo para a atualizada, tá bom? Que ela se aproxima um pouco aí da João Ferreira de Almeida. Talvez a que você tenha. Diz assim a palavra de Deus do 46 ao 57 do capítulo 11. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Verso 48. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. 49. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada. Verso 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Verso 51. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. Verso 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. 53. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali continuava com seus discípulos. 55. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. 56. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? E 57, último. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Que Cristo tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender o texto. Oremos. Senhor eterno Deus e Pai, nosso Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da sua palavra, a qual já foi lida, e pode, Senhor Deus, totalmente, através da autoridade e eficácia que existe nela, na condução do Espírito Santo, nos convencer, nos santificar, nos alimentar, nos salvar. E é isso, Senhor, que eu te peço neste momento, que todos aqueles que já creem em Cristo Jesus possam ser conformados ainda mais a Ele, que aqueles que não creem, Deus, possam receber a fé, possam ser transformados. Eu te peço, Senhor, mas que neste momento as nossas atenções sejam fixadas nas Escrituras, tanto os pequenos quanto os mais avançados na idade, que todos aqui, Deus, prestem a devida atenção para que possam ser salvos. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço nesse momento, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. João 11, 46, 57. Como eu disse, semana passada vimos um milagre propriamente dito e agora veremos as consequências desse milagre. Antes de expor o texto, irmãos, eu quero preparar vocês nessa introdução, colocar a atenção de vocês em como João ele narra os acontecimentos. Sabendo do foco de João, que é o Evangelho da Crença, ele escreveu para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Filho de Deus, conhecer os seus feitos e passarem a crer nele. Sabendo desse foco, que está lá no capítulo 20, verso 31, você começa a perceber
o que é necessário para se alcançar esse objetivo. É como você iniciar uma carta. Você tem um objetivo em escrever uma carta. E esse objetivo ele precisa ser construído no meio do caminho. Por isso que numa redação existe lá a introdução, existe o desenvolvimento, existem todas as etapas numa redação. Para quê? Para que você conclua. Você dá um tema, você dá um título para a sua redação e a sua construção precisa atingir aquele título, aquele objetivo. E como que João faz isso? Sabendo que é o evangelho da crença, e muitos denominam o evangelho de João como o evangelho da crença, ao longo das suas páginas há uma ênfase. Em quê? Em apresentar a fé genuína no Salvador Jesus Cristo. Em contrapartida, ele se preocupa em apresentar a incredulidade de muitos. Aí você pensa, se é o evangelho da crença, por que ele precisa falar do aspecto negativo? Porque ele não só apresentou as pessoas que se dedicaram e amaram a Cristo. Se eu tenho o objetivo de mostrar o que é real, eu preciso sim mostrar o que não é. Se você querer ensinar os seus filhos, você precisa chamar eles e falar, ó, isso aqui é o que é verdadeiro, mas venha ver agora o que não é o verdadeiro. Seu filho vai ter um brain explode. Ele vai ter uma noção completa do que é o certo e do que é o errado. Então, às vezes, apresentar só um lado não é um método mais eficaz. E João nos apresenta exatamente isso. Se eu pretendo saber o que é a fé verdadeira, se eu preciso realmente olhar para Cristo e depositar nele toda a minha confiança, eu preciso entender os aspectos positivos e os aspectos negativos. E vimos um milagre notável aqui, irmãos, de poder, correto? Divindade de Cristo, autoridade. Quando ele ressuscitou aquele homem, aquilo foi a prova cabal de que ele realmente era o Filho de Deus, o enviado de Deus. E isso serviu tanto para preparar o caminho para aqueles que iriam crer, ou até mesmo para fortalecer a fé dos discípulos, pois ele disse no verso 15 que estava contente por Lázaro estar morto, porque aquilo serviria de fortalecimento. Mas por outro lado, o que vemos? Nós vimos aqui pessoas debochando dele. Ah lá, o que ama Lázaro. Se ele amasse, estaria aqui para ressuscitá-lo, né? Ou para não permitir que ele morresse. Nós vemos a maioria das pessoas reagindo com indiferença. Nós vemos muitas pessoas seguindo Jesus por emoções. Seguidores mornos, falsos crentes, fatos condenados por Jesus. E nós vimos isso no capítulo 6, lembram disso? Aonde ele vira para os discípulos, aí vocês não vão embora? Aonde ele falou que eles buscavam ele apenas para se saciar. As várias reações. E uma das coisas que o Evangelho imprime em nós, irmãos, e isso você não tem como escapar. Seja você crente, seja você incrédulo, seja você o que for. A apresentação do Evangelho a você te cobra e te exige uma resposta. É impossível você não ter uma reação ao Evangelho. Pode ser indiferença, pode ser uma rejeição, ou pode ser até mesmo um interesse superficial, ou a fé verdadeira. Mas uma coisa é certa, uma reação ele vai te cobrar. O povo judeu reagiu de diversas formas, como vemos. E aqui encontramos respostas típicas das reações das pessoas quanto ao Evangelho. Nos versículos 45 ao 47, e o 45 foi o último pregado semana passada, vocês viram que algumas pessoas passaram a crer. Responderam com fé. Outras com hostilidade, algumas com indiferença, como eu disse. E assim podemos entender muitos. Entender como que as pessoas realmente se portam através desse evangelho glorioso.
E o foco de João aqui vai ser as pessoas que rejeitaram. Vamos compreender melhor esse texto, entendê-lo com a graça do nosso Senhor. No verso 46 em diante, vamos entrar agora na exposição da palavra. 46 diz o seguinte: mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então Jesus efetuou o milagre, Jesus envolveu as pessoas neste milagre. Jesus falou: tire a pedra, me mostre o túmulo, tire agora as ataduras. Jesus a todo momento, vai e vê, para que vocês creiam, se envolvam, vejam de perto. 45 diz que muitos dos judeus, creram. Mas alguns aqui no 46, perceba que do 45 para o 46 já tem uma diferença de reação. No 46, alguns deles foram até os fariseus e informaram tudo quanto Jesus havia feito. A pergunta ao verso 46 é o porquê que eles foram informar os fariseus. Qual é a motivação dessas pessoas em irem até os fariseus e informarem? Outra pergunta é: por que os fariseus? Aqui está o contraste. Perceberam João contrastando os que creram no 45 com esses agora? Ao pé que muitos creram, incluindo, vamos aqui falar, ser honestos com esse tipo de fé, porque nós já vimos na construção que quando ele fala que creram, logo você vê que tinha pessoas interesseiras no meio, pessoas que não confiavam plenamente em Jesus. Então vamos entender esses creram do 45 como os genuínos e também aqueles interesseiros, os milagreiros. Mas alguns se portam de maneira aleivosa, de maneira contrária. Quanto ao fato de a notícia ser levada aos fariseus e não a outros, é porque esses tinham mais contato com o povo. Quando eu penso no Sinédrio, o Sinédrio é a cúpula dos judeus no que tange a espiritualidade e religião deles. O Sinédrio, ele tanto julgava a causa do povo, como também era aqueles incumbidos em fazer os cultos, a liturgia, tudo que envolve a religião judaica. E os fariseus, eles se diferem, eles estão neste Sinédrio, mas não só os fariseus, os saduceus também. E quem são os saduceus, irmãos? Nós vamos ver mais para frente. Os saduceus são aqueles aristocratas, eles são aqueles envolvidos com os governantes romanos. Eles não têm tanto contato com o povo. A linha sacerdotal do templo vem sim dos saduceus. Mas aqueles que estão diariamente ensinando os costumes judaicos, a oratória da lei, do Pentateuco, eram os fariseus. Tá? Então tem algumas diferenças. E os fariseus e os saduceus, eles tinham rixas. Eles não concordavam em todos os pontos teológicos. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Já os fariseus, sim. Então nós percebemos algumas diferenças. E o povo, como diz o texto, logo vai aos fariseus e fala: Jesus está fazendo isso, isso e isso. E os informaram, como diz o texto, né? Os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. A ideia aqui é simplesmente que os judeus não tinham testemunhado, testemunhado o milagre, se dividiram em dois grupos. Muitos creram e outros ficaram ainda mais hostis. Muito mais que antes. Com sinistra intenção, o último grupo foi aos fariseus, não a fim de lhes contar o que realmente Cristo estava fazendo, a fim de que eles crescem. A intenção, pelo contexto aqui que João narra, é para matar Jesus. Então, amados, o contraste é muito bem estabelecido por João. E isso já nos destaca e exige de nós uma aplicação breve. Que a ingratidão desse povo é algo detestável. Um horrível furor, do que inferimos quão cega e demente é a impiedade desses homens. Assim, pois, antes que os homens possam tirar proveitos dos milagres, irmãos, o que deve ocorrer antes? Porque a pergunta que paira em nossas mentes é:
ver um morto ressuscitar. Ao mínimo deveria você olhar para Cristo com certo respeito, com certa admiração, no mínimo. Mas veja que a reação despertada no coração desses homens é inveja, raiva, destruição. Amados, para que haja proveito em qualquer coisa no âmbito de Deus, quaisquer feitos, é necessário ter corações preparados para isto. Corações purificados. Pois aqueles que não têm o temor de Deus e nenhuma reverência por Ele, ainda que vejam o céu e a terra entrelaçados, sendo movidos, jamais cessarão, jamais, de rejeitar a sã doutrina por causa da obstinada ingratidão. Algo, amados, que nos bloqueia, algo que até mesmo impede o agir de Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se os milagres que foram feitos aí, ou seja, a incredulidade e a ingratidão, ela nos coloca em uma rejeição aberta contra Cristo, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, não vamos conseguir apreciar a benevolência de Deus, o amor de Deus em nossas vidas, porque somos egoístas, orgulhosos, presunçosos e ingratos. Nós devemos expurgar de nossos corações qualquer tipo de ingratidão para com Deus, qualquer tipo de rejeição. Amados, o que esses homens estão tendo aqui é uma das maiores provas de divindade e autoridade de Cristo. E a reação não é se prostrar nele, não é olhar para ele com respeito, e sim ir atrás de meios para o destruir. Aqui está o motivo, amados, de muitas pessoas rejeitarem a sã doutrina. As pessoas não querem ter compromisso com a sã doutrina, por quê? Por que existem pessoas que você apresenta o Evangelho, você explica o Evangelho, você tem uma vida condizente com o Evangelho, mas mesmo assim essas pessoas fazem pouco caso ou até mesmo falam que você é louco? São pessoas que você deve olhar não apenas para a atitude que elas estão tendo, mas vocês devem olhar para o coração que essas pessoas estão tendo para com o Evangelho. E não adianta. Se Deus não preparar esse coração de uma forma que eles estejam dispostos a ouvir desse Evangelho, você pode mostrar e ele ver até mesmo um morto ressuscitar. Que sem um coração regenerado, irmãos, é impossível para essas pessoas. E sabemos que isso é uma ação soberana de Deus. Mas veja, que a reação que João relata, ela se difere. Mas eu diria que essa é a pior. Verso 47. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: o que podemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais, muitas maravilhas. Perceberam que daqui já começa a se incluir sacerdotes, os principais dos sacerdotes, aqui começa a ver toda a cúpula do Sinédrio. Saduceus começam a ser envolvidos. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus, alertados pelos fariseus, vemos que a notícia tomou proporção até chegar aos saduceus. Alarmados com a notícia do milagre, os fariseus foram atrás de força, tendo em vista que eles não tinham autoridade para agir por conta própria. Ou seja, amados, os saduceus, como eu disse, aristocratas envolvidos com as decisões políticas que envolvem governabilidade, eles precisavam ser envolvidos para que a decisão quanto a Jesus, o que fazer com Jesus, fosse algo superior, fosse algo irrefutável. Eles precisavam de uma decisão cabal. Eles precisavam extirpar Jesus. E convocaram uma reunião. Como diz o texto, uma reunião do Sinédrio.
O Sinédrio era o corpo governante de Israel. E teve ampla autoridade civil e penal. Julgavam as causas do povo. Eles tinham o poder de decidir, claro que juntamente com Roma, penas de morte. E bem como as questões religiosas, principalmente. A mais alta cúpula de um país ou região se voltando contra a autoridade divina, Cristo Jesus. Amados, talvez você não tenha noção da amplitude que Jesus está aqui cutucando e fomentando. Jesus Cristo, ele está abalando as estruturas de um país. Os atos de Jesus estão tomando proporções onde o Sinédrio, Roma, serão envolvidos. Aqueles que são responsáveis por decisões penais, civis, como se o parlamento do Brasil estivesse envolvido numa grande assembleia para decidir o que fazer com uma pessoa. Por causa do quê? Do Evangelho. Uma das coisas que eu olho para esse texto, já começo a perceber, irmãos, e que ele nos fala, é que o poder do anúncio do Evangelho, ele tem proporções tamanhas que pode sacudir um país, irmãos. E não é necessário muitas igrejas, muitas pessoas. É necessário uma. Uma que ame a Deus, uma que esteja disposto a consagrar a sua vida a tudo que ele prescreve. Uma pessoa. O que Paulo fez, irmãos? Paulo praticamente mudou um continente. Um continente. Mas por quê? O poder estava em Paulo? Não, o poder estava no Evangelho. O Evangelho é aquilo que impacta, é aquilo que muda o indivíduo. E que, claro, mudando o indivíduo, ele será lançado na sociedade e ele impactará outras pessoas. É justamente o que Jesus está aqui causando em Israel. Porque ele andava da Galileia, ele andava em Samaria, ele descia para Jerusalém e ele obtinha seguidores em todos os lugares. Amados, esse evangelho liberal de hoje, essa cosmovisão de missão integral, é algo totalmente contrário ao que nós vemos nas Escrituras. Precisamos pegar a sociedade, se adaptar à sociedade, para que possamos alcançar elas pelo Evangelho. Isso é um erro. Cristo, em momento algum, teve que se adaptar a qualquer costume, a qualquer coisa, irmãos. Ele simplesmente pregou o Evangelho. E quando as pessoas odeiam, como é relatado aqui, elas deixam todas as divergências de lado, como os fariseus e saduceus, e passam a se unir. Eles estão juntos agora. Os fariseus e saduceus normalmente não se davam bem, já que tinham pouco em comum. Mas quando eles têm um inimigo em comum, aí sim, essas causas adjacentes podem ser deixadas de lado. E eles disseram: o que poderemos fazer? Presta atenção nas palavras deles, irmãos. O que poderemos fazer? Houve apenas um item na agenda da reunião. Sabe a reunião de diretoria que nós fazemos aqui, pessoal? Tem várias pautas, né? Aqui só tinha uma. O que poderemos fazer? O que fazer com ele? A pergunta que abriu a reunião: o que estamos fazendo? Ou o que estamos a realizar? O que poderemos? Qual é a ação? Como resolver? Também poderia ser traduzida como: o que vamos fazer? Ambos significados são adequados, se a pergunta for feita do primeiro sentido. A resposta foi: não muito. Não muito. À luz do Senhor Jesus Cristo, da sua popularidade, eles não tinham muito o que fazer. Amados, as tensões políticas aqui elas já estão esticadas, as cordas já estão esticadas.
Jesus Cristo, ele conquistou uma popularidade na nação de Israel, que essas pessoas começaram a ter medo de uma grande revolução no país. E algo que eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Você que pensa que religião e política são duas coisas que não se discutem, você não entende nada de história da religião. Em todos os grandes momentos da história do cristianismo, a política foi totalmente afetada. Jesus Cristo é o exemplo disso. Se você analisar, esse ano é ano de eleição. Para onde que os políticos vão? Nunca pisa na igreja, mas no ano da eleição, está lá na igreja. Sabe por que eles vão? Porque eles sabem o poder que tem as igrejas, tanto em movimentar pessoas. Eu não estou falando nem de fé genuína agora, estou falando de um poder de reunir pessoas no mesmo pensamento e de direcionar essa multidão. E eles querem usar isso como massa de manobra. Mas, amados, eu percebo Cristo, e o texto nos diz isso, esticando a corda, as tensões. E eles falam: o que vamos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Eles estariam provavelmente pensando nos sinais registrados no capítulo 9. A cura do homem cego de nascença. E também aqui no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Eles estão olhando para a projeção, a proporção que aquilo tomou. Possivelmente também nos registrados, nos capítulos 5 e 6, o homem no tanque de Betesda, o paralítico. No capítulo 6 nós vimos o quê? A multiplicação de pães e peixes. E cada vez mais a popularidade e as pessoas seguindo Jesus Cristo. E ainda outros não registrados, né? No quarto evangelho que nós podemos ver, no evangelho de Lucas, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos. Mas observe aqui que eles estão abertamente admitindo os milagres. Aqui, amados, está a prova de que esses homens, eles não estavam com dúvida quanto ao que Jesus fazia. Afinal, Jesus alertou eles: se vocês não querem crer em mim, creiam nas obras. Porque elas falam por si mesmo. Pode um homem pecador? O próprio cego disse: Deus não atende a pecadores. Olhe para as obras. Você que tem dúvidas quanto ao Evangelho, ou talvez você que nos assista, olhe para a história. Já tentaram, eu pergunto a vocês, tem pessoas que estudam história aqui, já tentaram erradicar o cristianismo do planeta? Já tentaram queimar todas as bíblias de um país? Já tentaram? Tentaram, o que conseguiram? Mais e mais força. Nós percebemos, irmãos, quando os mártires morreram na história da igreja, o que as pessoas, os espectadores, talvez incrédulos, olhando para aquilo, sabe o que vinha na mente dessas pessoas? Nenhum louco morreria por uma mentira. A minha intenção nesses primeiros versos, nesses 2 primeiros versos, é falar para você que o Evangelho é o poder de Deus. Que o Evangelho ele pode mudar a condição da sua família, ele pode mudar a condição de todas as pessoas que estão no seu redor, ele pode mudar a sua condição. Eu não estou falando condição financeiramente, eu estou falando de um coração. Eu estou falando de uma vida, como cantamos no Salmo 125, inabaláveis como o monte de Sião. É o Evangelho, é crer neste Cristo, é crer nesta mensagem, é crer nesta obra divina. Isso muda um país. Isso muda tudo. Que monstruosa cegueira desses homens. Se não fossem excessivamente estúpidos e brutais, pelo menos teriam se deixado influenciar por alguma reverência, algum respeito a Cristo. Pelo menos. Depois de tão extraordinária demonstração de divino poder, agora eles estão deliberadamente, intencionalmente, reunidos, se congregando a fim de sepultar a glória de Deus.
diante da qual se veem constrangidos. Amados, uma coisa é certa: as pessoas podem tentar sepultar a glória de Deus, mas o que elas conseguem fazer é aumentar a projeção da glória de Deus. Somente isso. Essa luz que provém do Evangelho, e por isso nós morremos por essa fé. Nós estamos dispostos a nos entregar completamente ao Evangelho de Deus. Isso é algo que não extingue a luz do Evangelho, e sim cada vez mais propulsiona ela, expande ela. Por isso estamos aptos a sempre pregar, a sempre estar nas condições que Cristo prescreve. Verso 48. Continua aqui a narração da reunião desses homens no Sinédrio. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Aqui começam a ficar nítidos os propósitos e o que está no coração, não só desses homens, mas de todos aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. Esses homens estão vendo, de certa medida, Nicodemos se bandear para o lado de Cristo. E não só Nicodemos, eu acredito que outros fariseus, saduceus, já estão passando a crer em Cristo. E eles estão vendo cada vez mais os seus comparsas, aqueles homens que cresceram com eles, largando o judaísmo. E eles começam a pensar: e aí? Todos crerão, acho que inclusive eles. Eles estão confirmando que esse homem é diferente, que Cristo é diferente, que ele realiza assim milagres que só pode ser de ordem divina. E eles estão com medo, mas medo do quê? A preocupação do Sinédrio era que Jesus estava realizando muitos milagres, como está escrito. E se eles apenas os deixassem, ele seguir normalmente, todos os homens passariam a crer nele. Esses são os piores inimigos da cruz, pois não negam seus feitos. Mas apesar de admiti-los, eles se recusam a crer nele como Messias e Senhor, preferindo manter a sua hipocrisia condenatória e eliminá-los. Eles eram mestres na deliberada rejeição. Amados, como eu disse anteriormente, a pior classe de incrédulos é essa, registrada. Por um lado, eles admitem o milagre. Por um lado, eles sabem que Jesus Cristo está realizando algo de ordem divina. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem acreditar. Quando eu vejo textos como esses, irmãos, algo que me faz tremer é que a pior classe de condenados réprobos são aqueles que estão na igreja. São aqueles que têm contato com a palavra, sabem que Jesus é o Filho de Deus, sabem que nele está o único caminho, a verdade e a vida, porém eu não quero. Essa é a pior condição que pode existir. Fui pescar alguns dias com meu amigo, estava falando de Cristo para ele, e comecei a fazer algumas perguntas. Você acredita na Bíblia? Como você enxerga a Bíblia? Acredito que é verdade, né? Só que alguns pontos ela precisa ser atualizada ao nosso contexto. Até aí, né? Para um ímpio. Mas Jesus, você crê que ele veio neste mundo? Não, sim. Você crê. Né? Então comecei a elaborar ali, comecei a falar do Evangelho, convidei para vir à igreja. Mas, amados, eu confessar isso com a minha boca e não crer é a pior condição que pode existir. Isso deveria te fazer temer. Porque o que esses homens estão esboçando aqui é sim uma admissão, uma concordância com Cristo, mas ao mesmo tempo uma rejeição. Você não precisa correr atrás dos cristãos com uma faca ou com uma arma para se igualar a esses homens.
Você simplesmente pode vir à igreja, ouvir a palavra, ler a palavra, estar constantemente no meio de cristãos e mesmo assim rejeitar a Jesus. Como você sabe disso? Com tudo que falamos na IPD. Com tudo que falamos na IPD. E então virão os romanos, eles dizem, e tomarão tanto nosso lugar, do grego topos, como nossa nação. O grego topos aqui, para lugar, significa qualquer porção ou espaço separado, ou uma condição, ou uma posição mantida por alguém. O medo deles era que os romanos viessem, retirassem os seus lugares, ou seja, o seu templo, o seu símbolo, o seu prestígio, a autoridade, o poder e os privilégios. E a sua nação, o povo judeu. Essa fala, irmão, se você ter uma leitura cuidadosa, prestar atenção, essa fala comprova o que Jesus disse no capítulo 10, verso 1. E o que Jesus falou no capítulo 10, verso 1? Logo após expulsarem um judeu por professar a fé em Jesus Cristo. Ele disse, na verdade eu vos digo, então é algo solene o que ele disse. Aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Ele estava se referindo a quem? Aos homens que expulsaram aquele ex-cego de nascença. Aqui está comprovado que o que Jesus Cristo disse, analisando o coração daqueles homens, está agora expresso, explícito diante de nós. Qual era o medo deles? Perder o seu espaço, perder o seu prestígio, perder a nação. Logo, eles tinham todo aquele povo que frequentava as sinagogas, eles frequentavam e eles tinham esse povo como um trampolim para os seus prestígios, para as suas posições, e eles não estavam preocupados coisíssima nenhuma com a vida espiritual dessas pessoas. O medo deles era esse. Jesus está lá pregando o evangelho, executando milagres, daqui a pouco não tem ninguém na sinagoga. Daqui a pouco o povo não está pagando mais tributo a Roma. Daqui a pouco o povo está tudo enredado, que nem João Batista no meio do deserto, e ouvindo Cristo. E ele ainda consegue multiplicar pães e peixes. Ninguém vai precisar nem vir aqui, em Jerusalém. Como é que a gente vai ficar? Nós, os filhos de Abraão, nós aqui, o templo de Deus. Como é que vai ficar isso? E uma palavra, o que esses homens têm no coração é egoísmo, soberba, autopromoção, ou seja, são ladrões, salteadores. E amados, isso é muito fácil de identificar nos nossos corações. Isso é muito simples. Qual é a motivação sua em estar na igreja? Qual é a sua motivação em querer Cristo? O que vimos na IBD hoje é de suma importância para as nossas vidas. A sua intenção é consagrar tudo que você tem a Cristo? Porque o oposto de consagrar, de separar, de dedicar a alguém é o que? Ter para si. Se eu não consagro, eu ponho para mim. Eu retenho para mim. Eu faço uso para o meu benefício. E é justamente o que esses homens estão querendo fazer. Que tipo de cristão você é, meu amado? O nosso coração tem que estar totalmente direcionado para Cristo. Eu tenho que ser uma pessoa totalmente desprendido, como o ex-cego foi. O pai e a mãe recusando, o abandonando, mas ele firme. Por quê? Porque ele estava certo de que a vida dele era consagrada ao Senhor, sem ao menos conhecê-lo. Mas ele tinha fé. E nós? Tem gente que vem para a igreja por causa de prestígio, sabia? Tem gente que está na igreja porque ele quer ter negócios com outros irmãos. Tem gente que está na igreja para defender uma placa ou para juntar dinheiro. Tem gente que está numa igreja para fugir do inferno.
Tem gente que está numa igreja por N motivos e nunca oferecer glória a Deus, glorificar a Deus, consagrar a Deus. E isso você vê como está a sua família, como está você no seu trabalho, como você está em todas as esferas da sua vida. Você sabe, eu sei o quanto eu tenho consagrado a Deus as coisas da minha vida. Eu sei até que ponto eu sou um egoísta e de que eu preciso estar arrependido quanto a isso. Esses homens estão preocupados com medo de perder a nação, perder o templo, perder a posição. Para o Sinédrio, Jesus ameaçou suas posições, amados. E veja o 49. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis. Agora é acrescentado aqui especificamente uma figura chamada Caifás, bem conhecida nos evangelhos, principalmente nesse auge, da paixão de Cristo, da crucificação se aproximando. Está inteiramente envolvido na crucificação. Um deles, chamado Caifás, quando ninguém conseguia sugerir uma solução, porque eles perguntaram, o que faremos? E eu imagino essa reunião, eles lá, e aí, mas não tem como, já tentamos prender, o camarada saiu dos nossos dedos, sumiu, mandamos os melhores guardas, não conseguiram prender, e agora? Como é que a gente impede o evangelho? É isso que eles estão falando. Como impedir o evangelho? Será que tem solução? Não tem. Entretanto, um deles, chamado Caifás, tomou uso da palavra. Este Caifás era mais do que um presidente da cúpula. Porque se vocês perceberam na narração de João, o que ele era naquele ano? Sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos, é um só, irmão. Era o mais alto em prestígio. Caifás. Ele próprio conduzia a maior parte do discurso. Ele era o presidente. Na trama de sua personalidade, os fios da impudência cínica e de uma ambição insana, de inveja rancorosa e de esperteza consumada, estavam todos esses sentimentos entretecidos. Ele sabia todas as respostas e sabia como fazer os outros verem as coisas do seu jeito. Ou seja, era um cara muito persuasivo, malicioso, ardiloso. Ele sabia. Seu nome era Caifás. E pode ser também chamado, nas transliterações, José, que era chamado Caifás. Com base em que eu digo isso? No historiador Flávio Joséfo. Se você nunca leu a História dos Hebreus, leia a História dos Hebreus. Esse livro, que na verdade é um compêndio, é um baita de um livro, é escrito por esse historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo. Quem foi ele? Um judeu, fariseu, participante do Sinédrio. Então ele conhecia de perto, e ele fala como eram os fariseus, como eram os saduceus, como que eles se portavam, como que eram as características, ele narra tudo, ele dá detalhes. E isso, para você que é um leitor do Evangelho e das Escrituras, vai abrir sua mente. Então ele mesmo narra que Caifás poderia até mesmo ser chamado de José. O significado exato do nome Caifás não é conhecido, amados. Embora ele tenha sido interpretado como fisionomista. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem ler expressões corporais. Ou por meio de uma ligeira modificação dessa interpretação, ledor de sorte. Porque você tem que entender a semântica da palavra. Quando você pega do hebraico para o grego, ela já tem algumas transliterações que pode dar alguns outros significados para essa palavra. E quanto mais se muda a palavra para outras línguas, mais ela inclui adaptações. Então você vê, ela pode ser até
ser interpretado como fisionomista, mas depois, dependendo da transliteração, ledor de sorte ou até mesmo profeta. O nome Caifás. Se essa interpretação do seu significado, do seu nome for correta, ela seria muito adequada pelo contexto que nós vamos ver aqui. Caifás, segundo Flávio Joséfo, que conheceu, que viveu nesse primeiro século, Caifás era um homem bruto, era um crápula, era um manipulador. Este não conhecia o significado de retidão e justiça, e era o sumo sacerdote. E que fazia tudo do jeito que queria, a qualquer custo. Caifás. E fica claro nas passagens dos evangelhos que ele realmente é assim. Ele não hesitava em derramar sangue inocente. O que ele próprio desejava ardentemente, por propósitos egoístas, fez parecer como se fosse uma coisa necessária ao bem-estar do povo, a fim de efetuar a condenação de Jesus, a qual despertava a sua inveja. Então, assim agem os crápulas. Eles têm as suas ambições egoístas, salteadores, ladrões. E eles tentam utilizar algo que está no coração deles, que é morte, assassinato, mas revestir isso como algo benéfico para o povo. Conhece algum tipo de ideologia que está entranhado nas igrejas? Amados, tem certas bandeiras por aí afora que você não deve levantar. Sua bandeira é o Evangelho. A sua bandeira é o Evangelho. Tem certas questões que você olha assim e fala, nossa, que lindo essa ideologia. Nossa, e como isso se assemelha com o amor de Cristo. Aí você vai como abraçando, né? Tudo aquilo. Cuidado. Que talvez o propósito disso tudo seja como o de Caifás. Mateus 26, versos 63 ao 65, fala sobre, Mateus vai falar sobre a participação de Caifás na crucificação de Cristo. Mas Jesus permaneceu em silêncio, isso no interrogatório, quando levaram para Caifás na casa dele. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste. Respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele cita Daniel 7. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Ainda no verso 27, no capítulo 27, versos 17 e 18, o próprio governante sabia que esses homens envolvidos na crucificação de Cristo estavam agindo por inveja. O próprio governante. No caso, Pilatos. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por quê? Porque ele perguntou para o povo. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Eles queriam transpassar uma mensagem de que aquilo era para o bem do povo, mas eles não enganavam nem os próprios ímpios. Ficava nítida a intenção. E disse a eles, vós falais, Caifás diz, vós falais do que não compreendeis. Então este homem bruto, este crápula, essa pessoa totalmente ardilosa, ela faz uso da palavra e meio que repreende todos ali presentes. Ele diz, vós falais do que não compreendeis. Vocês estão falando que vocês não entendem. Tendo ouvido a apresentação do problema e observando que ninguém dava uma solução imediata, ele deixou escapar, vocês não sabem nada. A rudeza extrema da observação lembra a maneira como Joséfo descreveu os saduceus. O famoso historiador Flávio Joséfo, ele descreve os fariseus
como eles sendo amistosos entre eles e tendo um bom relacionamento. O contrário, ele já diz dos saduceus, que eles eram rudes entre eles, desrespeitosos. E exprime muito bem aqui a fala de Caifás. Vocês não sabem de nada. Verso 50. Nem considerais que é de vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Não considerais que é do vosso interesse o quê? O homicídio? Sobre o disfarce de um patriotismo nobre. Esse salafrário inescrupuloso estava tentando eliminar um obstáculo à sua própria popularidade e glória. Ou seja, sua proposta, pelas suas palavras, é mais conveniente. Ele argumenta a partir dos seus interesses e dos interesses dos seus colegas. Ele fala, não considerais que é de vosso interesse? Ou seja, o que nós temos aqui em jogo? Nosso prestígio. O que nós temos aqui em jogo? Toda a nossa posição, nosso status quo. Tudo isso está em jogo. E vocês ainda estão discutindo? Qual que é a solução? É uma só, mata. Mas, nossa, mataram, homicídio. Isso é para o bem do povo. Isso é para o bem de todos nós. Uma pessoa que não tem um mínimo de honestidade, um mínimo de transparência consigo mesmo, um crápula. Que morra um só pelo povo e não pereça toda a nação. Sua proposta era a morte. Ele é conveniente. Seu raciocínio foi, sigam a Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Conclusão, Jesus deve morrer. Por ironia da história, o exato oposto ia acontecer. Quando os judeus mataram Jesus, eles selaram seu próprio destino. Os romanos vieram de fato e no ano 70 depois de Cristo destruíram Jerusalém, destruíram o templo e eles perderam todos os seus prestígios. Por ironia do destino, dos decretos de Deus. Amados, aqui nós já começamos a observar o que um coração duro e incrédulo é capaz de fazer. O que uma pessoa que ao ouvir o Evangelho concorda com o Evangelho, sabe muito bem o que é o Evangelho e ao mesmo tempo ele o recusa. Aqui está claro para nós que as pessoas que agem assim é porque têm interesses próprios. As pessoas que não querem o Evangelho é porque o Evangelho exige de nós. E eles querem ser atendidos e não servir. E não estar em disposição a ir até Cristo e amá-lo e a olhar para Ele e ter como exemplo. É isso que te impede na obra da santificação, teu egoísmo. É isso que te impede em servir melhor na igreja. É isso que te impede de ser um marido melhor. É isso que te impede de ser um funcionário melhor. Porque você quer as pessoas ao seu lado te servindo. Você é um egoísta. Quem nós somos, irmãos? Quantos Caifás estão no nosso meio? O Evangelho do Reino é o oposto das nossas concupiscências. Não cobiçais é um mandamento, porque o Evangelho veio dizer, negue a si mesmo. Aquele que quer ser o primeiro sirva a todos, aquele que quer viver morra. O Evangelho é o contrário do que a sua carne pede. É o contrário. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Será que somos cristãos? Será que entendemos o que é o Evangelho?
verso 51. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Está vendo esse verso aí? 51? Pode grifar, irmão. Pode grifar na sua Bíblia, porque isso aqui é uma prova de como Deus executa os seus decretos, ou seja, providência divina. Diz o texto no verso 51, por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo. O que João está dizendo aqui? As palavras de Caifás tinham um sentido mais profundo do que ele próprio podia entender. É isso que ele está dizendo. Os profetas também diziam palavras no Antigo Testamento que eles não tinham nem noção. E que veio a se cumprir. Mas se perguntasse para Elias, se perguntasse para Isaías, se eles tinham completo compreendimento do que eles estavam falando, não, porque eles eram homens. Amados, mas essa sentença não pode significar que Caifás tivesse sido forçado a dizer. Pelo contrário, ele disse o que queria dizer. E a responsabilidade pelo significado perverso do que ele queria dizer, o que brotou do seu coração, ele permanece inalterado. Caifás não foi forçado por Deus a dizer isso, porque profetizou, como diz o texto. Balaão profetizou e não era salvo. Caifás está falando coisas que ele nem ao menos entende. É isso que João está dizendo. Ele não tem nem noção do que ele está falando e de que isso é uma verdade. Aqui está a prova, amados, da providência de Deus. De que Deus não necessita forçar ninguém para executar os seus planos e para cumprir os seus decretos. Deus concorre com aquilo que você é. Caifás falou o que estava no coração dele. Ele queria matar Jesus. Ele era homicida, porque o pai dele é homicida. E Deus simplesmente usou daquilo. Mas conforme a própria natureza de Caifás. Conforme aquilo que ele desejava. Deus não precisou controlar Caifás como uma marionete para ele falar o que Deus desejava. Deus desejava essa profecia? Sim. De que forma? Ele agindo da forma que ele é, por natureza. Está a prova da providência divina aqui, irmãos. Decretos e responsabilidade humana. Está aqui. Está aqui. Amados, o texto ainda continua. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, até mesmo a posição exercida, olha como isso é fabuloso e como Deus, ele é soberano sobre tudo. Quem que é o maior líder ali nesse sinédrio? Quem é a posição? Quem é a autoridade ali? Caifás. E as escrituras dizem que não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Você vê que tanto o cargo que ele tinha, quanto o que estava no coração dele e o que brotou do coração dele, tudo estava no plano de Deus. Poderia ser outro sumo sacerdote? Poderia. Mas Deus quis que fosse esse o líder. Para que Cristo, sim, fosse crucificado. Lembra quando ele disse no verso 15, estou contente por causa de vós, que Lázaro esteja morto? Estou contente porque Cristo morreu. Estou contente, a morte não pode ser para nós algo penoso, como eu já disse aqui. Amados, este homem profetizou, como diz o texto, que Jesus morreria pela nação judaica. Todavia, a vontade de Deus, sem ser profanada, um mínimo sequer, direcionou a escolha da fraseologia de tal maneira que as palavras que saíram dos lábios desse assassino e sangue frio eram exatamente aquelas que foram necessárias para dar expressão à mais sublime e gloriosa verdade com respeito ao amor redentor de Deus. É por isso que o Evangelho é glorioso.
Os ímpios pensam que conseguem, os ímpios pensam que abafam e extinguem a glória de Deus, mas o que eles estão fazendo, eles estão agindo conforme a sua natureza, mas sem conseguir mexer 1 milímetro os propósitos primeiros de Deus. E é isso que nos passa confiança. É isso que nos dá a plena certeza de que Deus é reto e justo nos seus caminhos. Talvez se você estivesse naquele sinédrio, naquela reunião, ele, vamos matar, Jesus fala, essa morte foi necessária ou não? Amados, ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado com os crápulas, com tudo que está ao nosso redor, porque temos um nome a zelar, temos um cristianismo a ser seguido, ao mesmo tempo nós temos um Deus que institui todas as autoridades e que está no controle de tudo. E não existe nada que venha acontecer que saia de suas mãos que não seja reto, justo e bom. Tudo. Providência divina. Está aí, irmão. A providência. 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Perceba que no verso 51 e 52 ele pausa com a narração do fato, com a narrativa, e aqui ele acrescenta informações de sua própria autoria. João está esclarecendo que o que ele disse não foi só pela nação judaica, mas também para os gentios. Porque está no 52, e não somente por aquela razão. Jesus foi enviado de Deus por um significado oposto do que o Caifás profetizou, quando disse que Jesus iria morrer pela nação. Agora, se eu pensar nação de Deus, a igreja de Deus, se eu olho para o Israel no Antigo Testamento como uma tipologia da igreja, eu entendo o que está sendo dito. Mas também para congregar um só povo. Enquanto Caifás pensou só em termos de Israel, a morte de Jesus foi muito mais ampla em seu escopo. E era não ser somente pela nação, mas por aqueles também que iriam congregar em unidade, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Cristo, pelo mesmo batismo. Verso 53. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Ou seja, irmãos, com relação à trama para matar Jesus, houve um progresso e desenvolvimento a partir daquele dia. Quando João relata nos 53 que daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus, você pode falar, mas já tentaram fazer isso. Mas aqui a situação mudou, aqui houve essa reunião, houve essa decisão mútua e agora existe um decreto. Existe algo consentimental ali, que eles consentiram em realizar. Antes talvez fosse um ou outro, fala lá e tal, não, tem que matar, mas agora mudou, agora existe um pacto entre eles, uma decisão formal. E você percebe isso pela palavra grega utilizada por João em pactuaram, que é um pouco difícil, é sumbouleo. Sumbouleo. Que significa deliberar, tomar conselho. Então deliberaram. Decidiram, é isso aí, Caifás. Ele, com toda a sua maquinação para o mal, persuadiu a todos e todos pelo mesmo motivo. Afinal, eram todos egoístas. Foram atrás do homicídio. 54. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Aqui nós vemos também como nós se relacionamos com esses decretos de Deus. Por quê? Cristo sabia que haveria de morrer na cruz, sabia muito bem do plano redentivo do Pai, mas era por isso que ele ficava se colocando em risco? A prudência, o como caminhar, está nas suas obrigações e responsabilidades. E Cristo, o próprio Cristo nos mostra isso. Ele tinha poder para impedir quem fosse, ele poderia fazer o que fosse. Mas ele se afasta sabendo disso.
e vai para uma cidadezinha chamada Efraim. E ali permanece com seus discípulos. Apenas geograficamente, para você situar, a cidade chamada Efraim, para onde Jesus foi, é identificada no Antigo Testamento como Efron. Você pode ver isso em 2 Crônicas 13:19. E é localizada a cerca de 4 quilômetros a nordeste de Betel, próximo ao deserto. Tá? Cerca mais ou menos 32 quilômetros de Jerusalém, o epicentro, né, do homicídio ali decretado. Então Jesus está 32 quilômetros longe, ele vai para longe, né, de Jerusalém. 55. E com tudo isso, algo crucial está para acontecer. A Páscoa dos judeus estava próxima, diz João. E muitos naquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Aqui está a última Páscoa de Cristo. Você percebe Deus agindo cirurgicamente no tempo certo para que ocorram os seus planos? Essa reunião tinha um tempo marcado por Deus em acontecer no Sinédrio. A incredulidade desses homens foi utilizada para os decretos e cumprimento dos planos de Deus, sem manipular ninguém. Eis a soberania de Deus. O ser soberano de Deus não é simplesmente em controlar as pessoas como robôs. A soberania de Deus é muito mais ampla do que isso. É em deixar você seguir os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e mesmo assim estar no controle de todos os acontecimentos. Isso que é maravilhoso. Isso exalta ainda mais Deus. Que eu sei que se você decidir, por exemplo, querer me matar, eu sei claramente que você é responsável pelo seu ato. Mas ao mesmo tempo, Deus ele está no controle de deixar ou não isso acontecer. Amados, a Páscoa está próxima. E as pessoas se direcionavam para onde? Justamente para o local onde decidiram matar Jesus. E antes disso, tinha um período de purificação, antes da Páscoa propriamente dita. E, segundo o evangelista, muitos estavam indo para lá. De que forma? Como eu disse no início, a popularidade de Jesus gigantesca. As pessoas já iam para a Páscoa, já iam para Pentecoste, já iam para a dedicação pensando, vamos lá ver Jesus. Tanto que vai ter no capítulo 12 a entrada triunfal. Mas as mesmas pessoas envolvidas na entrada triunfal, as egoístas, serão as mesmas que irão gritar e falar, crucificam, crucificam. Mas deixa isso mais para frente, né? 56. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros, dentro do templo. Que pensais? Virá ele a festa? Da mesma forma como antes, na festa dos tabernáculos, os judeus cheios de curiosidade, agitação, passaram a se perguntar e formavam grupos nos pátios do templo, cheios de curiosidade. Aqui está explicado por que os cultos, né, de campanha, de libertação enchem. Está entendendo por quê? Porque essas pessoas, na verdade, elas estão atrás de atrativos. Elas estão atrás de coisas subjacentes que não é o próprio Cristo. Eles estão perguntando, será que ele virá? Por que você está perguntando? Porque eles querem se dedicar a ele, servir? Segui-lo como discípulo? Porque ele é um milagreiro. A diferença desses aqui, curiosos, não é nenhuma para Caifás, no que tange relacionamento com Cristo. E a pergunta volta para nós. Quem nós somos? Quais são os nossos interesses? O porquê seguimos a Cristo? Que pensais, virá ele a festa? Observe que a forma de pergunta é tal que quem pergunta já presumia. Como mais provável que Jesus não viria à festa. Vocês perceberam isso? Que já tem eles já estão presumindo na própria pergunta, virá ele à festa? Ou seja, eu acho que não. Certamente estava se lamentando por não ver o que ressuscitou Lázaro, o que deu vista ao cego, ao que curou o paralítico,
Decepção. Poxa, não tem culto de libertação hoje. Culto de doutrina. Ouvir o que Cristo tem para... Ah, não. Eu quero ver o pão multiplicar, eu quero ver o peixe multiplicar. Isso é mais gostoso, né, irmão? Isso é melhor, é mais palpável, né? Estava falando, não sei com qual irmã aí, eu falei, vocês percebem que essas igrejas têm algo em comum? E eu digo, é uma forma de crítica mesmo, é de expor essas obras que são danosas para as pessoas. Todas essas denominações, irmãos, que não têm centralidade nas Escrituras, eles substituem por alguma coisa. Ou é um tambor na frente queimando, você traz aquele objeto lá que sua mãe te deu, que é macumbeira, é isso aí que está trazendo sua vida, e no meio do culto põe lá o tambor para queimar. Ou não tem palavra, e não, oportunidade, quem quer cantar, e vem que canta aqui, oportunidade, dá um testemunho aí. Aí começa. Substitui daqui, substitui daí, mas o que falta é centralidade nas Escrituras. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, isso que basta. É isso que basta. Essas pessoas estão indo lá para a Páscoa. E o que remete à Páscoa? Libertação do Egito, salvação. E eles estão lá preocupados se o milagreiro ia aparecer. Tá aí, irmão. Você que nunca viu campanha no Novo Testamento, culto de campanha, tá aí, ó. Eles mostraram grande interesse em Jesus, mas compromisso zero. Eles eram, de fato, em última análise, indiferentes a Jesus. Muitos que ansiosamente guardavam a chegada de Jesus. Sua devoção inconstante provou que, apesar da preocupação superficial, que eles realmente estavam endurecidos como seus líderes hostis. Como eu disse, não tem diferença nenhuma para Caifás. Porque nenhum deles queria um compromisso com Cristo. Aí vai a entrada triunfal, jogando ramos, né? Hosana, o filho de Davi. Lindo. Lindo vir na igreja cantar salmos. Lindo. Lindo. Mas eu quero saber o seu compromisso com Cristo. Alguns irmãos me procuraram e falaram: pastor, você falou que a igreja não é avivada, mas o pessoal está lá confessando o pecado. Eu falei: pois bem, Saul também confessou seus pecados. Quando eu falo de avivamento, eu estou falando de compromisso com Cristo. Consagração a Cristo. É isso que eu estou falando. E é você como mãe, repito, é você como pai, é nós, as nossas casas. Você acha que estamos fazendo acampamento em família porque nós somos bonitinhos? Porque eu sei que a família está sendo negligenciada na sua casa. Aí você quer a igreja linda? Sendo que o propósito de Cristo é que a família esteja resoluta, firme nele. E esse acampamento é planejado, ó. Só não fizemos antes por causa da pandemia. Há muito tempo. 57 e último. Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. Aí Judas aqui bate palma, o coração pulsa, né? Judas já começa aqui a ficar: opa, vou ganhar um dinheiro. Interesseiro também. Outro crápula. E Judas, não vou entrar em Judas porque ele não aparece no texto, mas tudo bem. Vai ter espaço para ele ainda nesse evangelho. À luz do verso 53, irmãos, isso não surpreende. Essa ordem. Porque o Sinédrio estava agora totalmente determinado para matar Jesus. E diz o texto: se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse. Ou seja, tinha que entregar. Hoje dizem aí o X9, né? O objetivo do evangelista era mostrar quão extensamente a fama de Cristo havia se difundido por toda a Judéia. Porque Páscoa tem gente de tudo quanto é lado de Israel. E essa ordem é nacional, irmãos. Essa ordem não é só local para Jerusalém. É nacional. Se alguém souber, denuncie. Amados, o texto continua a fim de poderem prendê-lo. A partir do texto do verso 57, parece que o sentimento prevalecente, em razão do conselho dos fariseus no concílio, era de dar os procedimentos a uma aparente legal, né? Perguntas, é um questionamento, fazer ali, prender Jesus para entrar num questionamento com ele. Algo legal, porque a lei prescreve isso, não sei se vocês lembram, né?
quando eu expus lá no capítulo 9 de João. Você não pode simplesmente, mata. Não, antes você tem que ouvir. É isso que prescreve a lei. E segundo a ordem aqui, parece que eles estão revestindo isso de legalidade. Mas eles já queriam matar. A ordem era matar. Jesus, obrigatoriamente, amados, diante de tudo que foi falado, exige de nós uma resposta. A ressurreição de Lázaro, como o resto da vida e ministério de Cristo, forçou as pessoas a se decidirem sobre ele. Eu não sei o que você sente por Cristo. Eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com ele. Mas as opções estão aqui no Evangelho. Talvez você seja um interesseiro. Talvez você seja como Judas, como Caifás. Reconheça tudo em Cristo, mas mesmo assim o rejeite. Ou talvez você realmente creia. E por que eu faço isso? Porque o Evangelho obriga de todos nós uma resposta. E você precisa saber qual é o seu compromisso com Cristo. O texto hoje é num aspecto negativo. João relata isso para despertar em nós o entendimento do que o Evangelho causa no indivíduo. E nós precisamos ter essa resposta para nós mesmos. Para que não chegue no último dia e Cristo vire para você e fale, não te conheço. Então você deve se preocupar com isso. Mas sabendo que nós temos um Deus que se compadece de nós. E se realmente você se achegar a Ele com o coração contrito, quebrantado, certamente Ele estenderá a mão para você. Que você creia em Jesus Cristo. Que você consagre a sua vida a Cristo. Porque essa é a única esperança. Que Deus abençoe você e a sua família.